Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nessa tarde de quarta-feira, com muitas informações a respeito de um jogador do Vasco convocado para a seleção italiana. Aqui dentro da nossa pauta também vamos falar sobre adiantamento de grana. Paulo Brax precisa de um adiantamento daquele segundo aporte da 777 para o ano de 2023. Também falaremos sobre a possível coletiva de Paulo Brax amanhã, lá no CT Moacir Barbosa, e também sobre a reprovação de uma contratação que pode vir a nem acontecer diante de tanta revolta do torcedor vascaíno com a possibilidade. Então, para isso, eu vou te pedir aquela moral de todos os dias. Deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, seja membro do canal Os Vascaínos. Quando você é membro, você ajuda muito o canal. Você tem um grupo exclusivo no WhatsApp para trocar ideia com a gente, para debater, para discutir, para dar sua opinião. Enfim, temos uma casa para receber você, membro do canal Os Vascaínos, para trocar muita ideia com a gente. Rapaziada, eu vou começar esse vídeo trazendo informação de um atleta dos Gigantes da Colina que está a caminho da seleção italiana de futebol. Isso mesmo. O Lucas Piton, nosso lateral esquerdo, foi pré-convocado para a Conference League lá, a Nations League, que a Conference League é outro campeonato, a Nations League, que é uma liga lá, como se fosse uma Copa América que a gente tem aqui. Lá é pontos corridos, tem grupo, demora um ano inteiro, enfim. As seleções europeias ficam se enfrentando entre elas durante longos momentos ali antes da Copa do Mundo. Então, eles têm a Nations League, que é uma oportunidade de dar rodagem a essas seleções, de não ficar marcando só amistosos, para que eles possam ter sempre um calendário para jogar. E isso ajuda muito as seleções no seu desenvolvimento. E a seleção italiana, que não esteve na última Copa do Mundo, agora está aí, melhorando, evoluindo, já estreou no Sub-20, ganhando aí, inclusive, do Brasil por 3-2. A seleção italiana, que é a atual campeã da Eurocopa, agora está aí, convocando novos jogadores, e o Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco, é um desses atletas convocados, pré-convocados, que podem estar aí integrando a seleção. O Lucas Piton pode desfalcar o Vasco. E aí eu pergunto ao Paulo Brax, e aí, quem é o lateral esquerdo reserva, Paulo Brax? Nosso Lucas Piton vai para a seleção italiana? Quem você vai colocar para jogar no lugar dele, Maurício Barbieri? Paulo Vitor? Vocês confiam? Parabéns, Brax! Bela montagem de elenco! Essa é a montagem de um time que estaria 90% pronto em abril. Fica aí o meu questionamento. Boa sorte ao Lucas Piton, é uma oportunidade de ouro para o jogador aparecer, vir a ser mais conhecido no mercado europeu, quem sabe buscar uma transferência lá na frente para a Europa para ganhar grana, para o Vasco ganhar grana, afinal ele é jogador do Vasco, enfim, uma oportunidade para o Lucas Piton. Mas me cheira mal, estou preocupado de perder o Lucas Piton antes da hora que eu imaginava perder. Pensei que o Lucas Piton poderia ir embora no final do ano, depois de uma boa temporada. Mas será que realmente já tem clubes interessados? Essa pré-convocação me chama muito a atenção e agora é aguardar para ver o que vai acontecer. E aí, acha que o Lucas Piton vai ser vendido agora? Acha ruim essa ida dele para a seleção italiana? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E ao final de qualquer assunto aqui do canal, dá um pause no vídeo, comenta sobre o assunto aí nos comentários, depois continua assistindo e comenta de novo, não tem problema. O importante é a gente debater e trocar ideia. Falando de grana, vou passar agora para o próximo tema, que é a 777, por quê? Eles têm que fazer 2 aportes por ano no Vasco. Um é no começo do ano e o outro, teoricamente, é no meio do ano. Só que o segundo aporte está previsto para setembro. E setembro, a nossa janela de transferência já foi para conta, já fechou. Não adianta de nada. Mas aí eu faço um questionamento para você que está vendo todo o movimento do Paulo Brax. Aí, alguns canais que têm um pouco mais de afinidade com o diretor de futebol vascaíno, fazendo aí campanhas, reclamando, pedindo, cobrando para que a 777 adiante esse valor. Mas aí eu pergunto a você,
Se em setembro o dinheiro já estará disponível, por que normalmente o Vasco compra os jogadores de forma parcelada? Por que é tão difícil contratar assim mesmo? Será que o Vasco vai pagar a primeira parcela ainda em julho, quando for contratar alguém? Qual é a dificuldade de se parcelar os jogadores, como parcelou o Léo, como parcelou o Lucas Piton, o Orelhano e outros tantos jogadores? Qual a dificuldade de se fazer uma coisa dessas? Eu pergunto a você, vascaíno. E aí, fica aí essa questão de que, segundo informações, se o Vasco não tiver o adiantamento, só vai contratar jogadores sem contrato, só jogadores que vêm só pelo salário, porque não vai ter a grana em mãos para ir lá efetuar a compra de jogadores, sendo que, como falei aqui agora há pouco, já parcelou um monte. Por que não pode parcelar agora? Por que essa necessidade? Isso está me cheirando um pouco a desculpa, a formas de justificar, às vezes, a ausência de contratações. E talento, tá devagar, tá faltando jogador, tá complicado. O Vasco não tem, por exemplo, um ponta esquerda. O Vasco não tem, por exemplo, um reserva para o Pedro Raul, ou um cara que brigue com ele, porque ele tá mal, ele precisa de alguém brigando pela posição. Não temos um camisa 10, mesmo que não seja um grande jogador, mesmo que não seja o Rames Rodrigues, o Papu Gomes, mesmo que não seja ninguém que vá fechar aeroporto, não temos um meia de origem no elenco. Será que vamos passar o restante do ano desse jeito? Então, Paulo Brax precisa correr atrás o quanto antes. E por falar nisso, dentro da programação do Vasco, Paulo Brax está escalado, quem sabe, para dar aquela coletiva amanhã. Tem uma coletiva marcada, tá lá, na programação do Vasco da semana, tem uma coletiva agendada para amanhã. E ao que se fala por aí, ao que estamos sabendo de boca miúda, Paulo Brax pode ser o escalado para essa coletiva. Será que vai falar mais do mesmo ou será que vai trazer soluções? O torcedor do Vasco precisa de soluções. Chega de mais do mesmo. Chega do mesmo papinho. Tá na hora de chegar e falar o que está acontecendo e usar de transparência com o torcedor. Todo mundo quer saber por que tem parcelamentos em atraso, por que tem situações aí que estão colocando o nome do clube na lama, por que a ausência de bons nomes. Lembra, Paulo Brax, que você falou que justificaria cada contratação? Por que contratar um jogador como o Serginho, que pode nem vir por tanta rejeição do torcedor, um jogador que tem 2 gols em 90 jogos, um jogador com pouquíssima rodagem no futebol, que só jogou em mercado alternativo? A liga mais competitiva que esse jogador jogou foi a turca, na Turquia, uma liga muito mediana, que é pior do que o Campeonato Brasileiro. Eu pergunto, antes disso ele jogou aonde? Eu respondo, Kosovo, Macedônia. Um jogador que só passou por lugares assim, ligas fracas, ele pode vir para o Vasco. Por quê? Por que do Matheus Cocão? Meu querido Paulo Brax, explique ao torcedor, seja transparente, tá na hora de falar, chega, acabou a paciência. Ontem já teve protesto aí e vai ter mais. O torcedor vascaíno não vai se calar diante da falta de transparência e da falta de competitividade desse elenco. Estão aí colocando como se o Vasco fosse evoluir da noite para o dia, como se esse time fosse passar a jogar muita bola amanhã. Não vai. Falta peça e falta comando, porque Maurício Barbieri é um técnico frouxo que não consegue fazer mudanças e reconhecer os seus próprios erros. Então tá aí o papo reto. Estamos esperando que vocês falem. Tá na hora de falar e o torcedor vascaíno não vai se calar não. E aqui no canal Os Vascaínos estaremos sim, como torcedores que somos, cobrando vocês da forma correta, sem violência, mas cobrando de forma forte, como tem que ser. Estão em clube grande, 15, 20, 25 milhões de vascaínos espalhados aí pelo mundo afora. Valeu, galera! Tamo junto! Um abraço, espero vocês na live hoje, 8h30 no canal. E valeu!